Sabe aquele problema que a gente sente, mas que nem sempre sabe nomear? Aquela distância, às vezes um abismo entre o que a liderança planeja e o que as equipes, lá na ponta, estão fazendo no dia a dia. Parece que a estratégia, por mais brilhante que seja, se perde no meio do caminho, né? Como se entrasse num labirinto e simplesmente sumisse. A grande questão é, por que isso acontece com tanta frequência? E aí chega ao fim do trimestre e vem aquela pergunta que ecoa nas salas de reunião. Beleza, trabalhamos muito, mas a gente realmente moveu o ponteiro? Essa é a frase que resume a frustração de estar ocupado, de correr o tempo todo, mas sem a sensação de progresso real. Vamos entender de onde vem esse sentimento e, claro, como a gente pode virar esse jogo. Pois é, aqui está o grande ponto cego de muita organização. Essa lacuna, esse gap entre a estratégia e a execução. Não adianta nada ter a estratégia mais incrível do mundo num documento se ela não vir ação clara e alinhada no dia a dia das pessoas. Pensa assim, várias equipes super talentosas, cada uma puxando uma corda com toda a força. Só que cada uma está puxando para um lado. O que acontece? Um monte de esforço, um monte de energia gasta, mas o barco não sai do lugar. É exatamente isso que acontece quando a estratégia se perde nessa tradução para o dia a dia. E aqui a gente vê isso bem claro. São praticamente dois mundos paralelos. De um lado, a liderança, pensando macro, nos planos estratégicos. Do outro, as equipes, totalmente focadas em entregar as tarefas, em zerar o backlog. A ponte que deveria conectar esses dois mundos, muitas vezes, ela nem existe. O resultado disso tudo é um ciclo bem frustrante. As equipes se sentem perdidas, sobrecarregadas, sem um norte claro. E os líderes ficam agoniados por não ver o tal do ponteiro se mover. Qual é a reação mais comum? Mais reuniões, mais controle, mais relatório. Só que isso, na verdade, só piora as coisas. Mas olha, a culpa geralmente não é das pessoas, é do sistema. O jeito tradicional de definir metas simplesmente não funciona mais. Ele é lento, com ciclos anuais, ele nos faz medir as coisas erradas, tipo a quantidade de tarefas feitas, e não o resultado gerado. E ele cria aquele silo, sabe? Onde cada área otimiza o seu, sem pensar no todo. Tá na hora de um novo modelo mental. E é exatamente aqui que entram os OKRs. Mas calma, esquece aquela ideia de mais um framework complicado, mais burocracia. OKR é, antes de mais nada, uma ferramenta de pensamento. É uma forma de construir aquela ponte que está faltando entre a estratégia e a execução. A beleza dos OKRs está na simplicidade. Pensa assim, de um lado, a gente tem o objetivo. Ele é a nossa direção, a nossa inspiração, aquilo que a gente quer alcançar. Do outro, a gente tem os resultados-chave, os KRs. Eles são a nossa medida de sucesso, os números que mostram, sem achismo, se a gente está chegando lá. E essa, gente, é a grande virada de chave. Com OKRs, a liderança define o onde a gente quer chegar, o grande porquê. Mas o como chegar lá? Essa decisão fica com as equipes, que são quem mais entendem do campo de batalha. Isso gera um alinhamento que não precisa de microgerenciamento. Pelo contrário, ele dá autonomia e libera a criatividade. Tá, mas e na prática, no dia a dia? Como é que os OKRs tiram a gente daquele caos de 1000 prioridades e trazem um foco real com propósito? Vamos ver isso agora. A diferença é gritante. A gente sai de um cenário de backlogs infinitos, onde tudo é prioridade, para um cenário de clareza, com foco explícito no que realmente importa. As conversas mudam. Em vez de ficar só no o que vamos fazer, a gente passa a discutir como vamos alcançar aquele resultado. Essa frase é perfeita. Ela resume toda a mudança de mentalidade. A gente para de se perguntar, entregamos todas as tarefas da lista, e começa a se perguntar, a gente progrediu naquilo que realmente importa? É uma transição de uma cultura de tarefeiros para uma cultura que resolve problemas de verdade. E para quem trabalha com métodos ágeis, a combinação é poderosa. Pensa que o ágil é um motor superpotente do nosso carro. Os OKRs são o GPS e o destino final. Um sem o outro perde muito do seu potencial. O ágil dá velocidade e os OKRs dão a direção. É a dupla perfeita. Parece bom demais, né? Mas a verdade é que implementar OKRs não é um passeio no parque. Tem seus desafios. Então vamos falar um pouco sobre como começar do jeito certo e, principalmente, quais são as armadilhas mais comuns para a gente desviar delas. Então, atenção aqui. Tem alguns erros que podem matar a iniciativa. O primeiro, transformar OKR numa lista de tarefas glorificada. Se fizer isso, já perdeu o sentido. Outro, ter objetivos demais. Lembre-se, se tudo é prioridade, nada é prioridade. E talvez o mais perigoso, atrelar OKR diretamente a bônus e promoção. Isso é uma receita para metas medíocres e muito jogo político.
Se tiver uma única coisa para guardar de toda essa nossa conversa, que seja esta aqui, a diferença entre output e outcome. Output é o que a gente faz, tipo lançar uma nova funcionalidade. Output é o resultado que isso gera, a mudança de comportamento, como, por exemplo, aumentar o engajamento dos usuários. OKR é sobre outcome, é sobre gerar valor, não sobre entregar tarefas. Então, qual é o segredo para começar? Não tente abraçar o mundo. Comece pequeno. Escolha uma equipe, um piloto. Use o primeiro ciclo, o primeiro trimestre, só para aprender, para errar, para adaptar. E trate a própria implementação dos OKRs como um processo de melhoria contínua. E vale sempre lembrar, OKR é muito menos sobre preencher uma planilha e muito mais sobre ter as conversas certas. É um convite para a organização inteira a pensar junto de forma mais estratégica e focar no que de fato vai fazer a diferença. Então, fica aqui essa reflexão final. E se a medida de sucesso na sua organização deixasse de ser o volume de coisas entregues e passasse a ser o impacto real que ela gera no mundo? Essa é a mudança de perspectiva que os OKRs propõem. E é talvez a melhor chance de finalmente conectar estratégia e execução.